tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de física na qual vamos falar sobre associação de resistores. É uma aula muito bacana porque ela cai pra caramba, só que ela é muito simples, as pessoas têm medo, mas é basicamente a aplicação da primeira lei de Ohm, que é aquela URI, ou seja, a tensão é igual a resistência vezes corrente elétrica. Só que acontece algumas... a gente consegue analisar ela dependendo da forma como esses resistores estão sendo colocados no circuito, né? Então, antes da gente falar sobre associação de resistores, que a gente vai ver que pode ser ou em série ou em paralelo, vamos falar um pouco sobre resistência equivalente. O que é isso? É uma coisa muito simples. É como se a gente inventasse uma resistência imaginária que vai equivaler a todos os resistores daquele circuito. Para que isso? Para facilitar a nossa vida nos cálculos. Basicamente isso. E a imagem aí embaixo, o que ela traz é isso. Então, tem, por exemplo, ali em cima, um circuito em que a gente vai ver que os resistores estão em paralelo. E aí, para resolver, né, facilitar a nossa vida, nossos cálculos, como a gente vai ver depois, eles levam a uma resistência equivalente, que é o último desenho na parte de cima, né, que é esse vermelhinho. A mesma coisa acontece embaixo. E é basicamente isso. Agora falando dos resistores em série. O que acontece? Nesse circuito, como vocês podem ver na imagem, é como se eles estão colocados um do ladinho do outro, né? Como o próprio nome diz, em série. E atenção, apenas um dos seus terminais está ligado ao outro resistor. Vocês estão vendo? Por exemplo, acaba o R1 e é somente uma pontinha do R1 que está ligando na pontinha do R2. Não são as duas pontinhas. É isso uma das características para vocês observarem nas imagens. Outro detalhe é que quando a gente pensa em resistores em série, a corrente elétrica a mesma que vai passar pelo R1 é a mesma que vai passar pelo R2, R3 e R4. Então, pensa numa flechinha. Pensa que a corrente elétrica é como se fosse essa flechinha mesmo. E ela tá passando, ou seja, ela não tá se dividindo. Vai passar metade aqui, a outra vai ficar ali no canto, não vai passar. Não, ela tem que passar tudinho até chegar ali no polo negativo. E aí vamos pensar em algumas propriedades. Na resistência em série, o que acontece? A soma das tensões parciais de cada resistor é igual... A soma delas vai ser igual à soma da tensão total fornecida pelo gerador. Como assim? Volta aqui. Se a gente for calcular o URI de cada R1, R2, R3, R4, a gente vai ter, então, por exemplo, a tensão de R1. Vamos falar de UI, a tensão de R2, o 2, o 3 e o 4. Se a gente for fazer aquele URI, né? Quando a gente somar depois esse U1, U2, U3 e U4, vai dar o valor da tensão total. Qual que é essa tensão total? É aquele ali do nosso gerador. Pode ser uma pilha, uma bateria que vai estar ali. É isso que ele quer dizer, a primeira propriedade. Como que chegou nisso? Basicamente, dedução matemática através da fórmula da primeira lei de Ohm. E aí, o que a gente chega depois disso? Que a soma das resistências é igual à resistência equivalente desse circuito. Lembra que a gente estava falando, então, de uma resistência equivalente, que vai ser uma coisa imaginária, que vai equivaler a todos os resistores? Então, no caso de um circuito, né, em que os resistores estão em série, como a gente vai calcular essa resistência equivalente? Vai ser, então, o R1 mais o R2, mais R3, R4 e assim por diante, se eles estiverem realmente em série, tá bom? E aí, um macetezinho, né, para quando esses resistores tiverem um valor de resistência igual, ao invés de ficar somando, né, infinitas vezes, a gente pode multiplicar se os valores forem iguais. Então, ali na última formulazinha, a resistência equivalente, então, vai ser N vezes R. O que seria esse N? O número de resistores. Lembrando, esses resistores têm que ter o mesmo valor para usar essa formulazinha, tá? E aí, então, mais algumas diquinhas, né, para como eu vou identificar se esse resistor está em série ou em paralelo.
O primeiro método, né, é então imaginar a corrente elétrica passando por todos os resistores. A ideia da flechinha, né, que ela não vai se dividir, não vai se partir, vai estar passando todo mundo por ali. Tem que passar pelo resistor 1, depois pelo resistor 2. Ela não tem escolha, vai ter que passar. Ou então, um outro jeito, eu não acho muito prático, mas vocês podem fazer, é colocar uma letra antes e depois de cada resistor. E essas letras vão representar o potencial naquele ponto. No caso de um circuito em série, não vai ter repetição de letra, porque é como se cada resistor então estivesse consumindo essa tensão. Pô, como assim? Pensa aqui nessa imagem. É como se eu fosse colocar A, B, C, D, E, enfim, assim por diante, em cada pontinho de cada resistor. Então, saindo lá do polo positivo, na primeira extremidade de R1, vou colocar a letra A. Depois, na próxima extremidade de R1, vou colocar a B. Na próxima extremidade ali, no comecinho de R2, C, e assim por diante. E aí a gente vai ver que quando for fechar isso, não vai repetir letra, vai ficar A, B, C, D, entende? No caso de paralelo, então, vai dar diferente, vai ter repetição de letra. Então, vamos para um exercício, né, de associação em série. A diferença de potencial entre os extremos de uma associação em série de dois resistores de resistências 10 volts e 100 volts é de 200... Errei, gente, desculpa. Na verdade, era 10 ohms e 100 ohms, e ali é de 220 volts, tá? Então, a gente tem esse circuito em que a gente tem dois resistores. Um que vai ter 10 ohms e o outro que vai ter 100 ohms. E todos eles vão estar ligados a um gerador de 220 volts. Tá ali na imagem. Então, o que o exercício está pedindo é: qual é a diferença de potencial entre os extremos do resistor de 10 volts? Ou seja, qual que é o DDP do primeiro resistorzinho de 10 volts? DDP ou tensão, tanto faz, nessas condições. E aí, então, ali em pequenininho, eu deixei anotadas as informações. Eu considerei o de 10 ohms. Nossa senhora. Gente, eu tô trocando todos os volt, ohm, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Eu deixei anotado ali, em pequenininho, as informações que o texto traz. Considerei o resistor de 10 ohms como R1, tá bom? Então, o R1 ficou 10 ohms, R2 100 ohms, e o DDP, ou U, né, que é a tensão total desse circuito, 220 volts. O que ele quer? Ele quer a tensão no R1. Ok. Primeiro, a gente vai calcular a resistência equivalente para a gente jogar na fórmula do URI, né? Então, a resistência equivalente, como se trata de um circuito em série, né, se a gente for fazer a correntezinha passando, ela vai ter que passar pelos dois resistores. Então, a resistência equivalente vai ser a soma. E aí, então, eu vou somar 10 com 100, chegando a 110 ohms, que vai ser a resistência equivalente do meu circuito. Ou seja, se eu fosse inventar uma coisa imaginária aí, a resistência imaginária, ela ia ter esses 110 ohms. E aí eu taco na fórmula do URI, que é a primeira lei de Ohm. Como a gente já tem a tensão, né, total desse circuito, que é 220, o que a gente vai descobrir é a corrente elétrica. Então, 220 é igual a 110, esse 110 é a resistência equivalente, vezes a corrente elétrica, que é o I. Se a gente passar esse 110 dividindo para o outro lado, a gente chega em 2 amperes. E aí a gente consegue calcular o URI do primeiro resistor, que é isso que o exercício pede, que é a diferença de potencial dos extremos do resistor de 10 ohms. E aí a gente taca na fórmula do URI, sendo que o I é o que a gente quer descobrir, R1 é o 10 que a gente já tem, e o I é o 2 amperes que a gente acabou de descobrir, chegando assim em 20 volts. Beleza? Agora vamos falar um pouco sobre resistores em paralelo. Vou falar mais devagar, desculpa. E o que acontece? Esses resistores, eles estão alinhados pela mesma tensão. Então, lembra que quando a gente estava falando dos em séries,
É como se uma pontinha de resistor só tá ligada a uma única pontinha de outro. Tá bom, agora se você se você ou vocês forem olhar a imagem, vai ver que as duas pontinhas estão ligadas nas duas pontinhas do carinha ali de baixo. Ou seja, os resistores eles estão sendo alimentados pela mesma tensão. E nesse caso também, o que acontece? É como se a corrente elétrica, né, que é essa setinha vermelha que tá ali saindo, tá saindo polo positivo, chegou ali na primeira divisa. Ela pode escolher, eu vou passar por esse R1 aqui, ou ela fala, não, eu vou continuar esse caminho. Ou seja, não vai ser que nem o dos resistores em série, em que a mesma corrente elétrica vai passar por todo mundo. Não. Nesse, uma parte vai passar ali no R1, outra parte vai seguir sua vida. Aí uma parte vai passar em R2, outra vai continuar. E assim por diante. Chegando nessas formulazinhas que a gente tem aqui de baixo. Então, a corrente elétrica total desse circuito, né, que é o I, ele vai ser igual à soma de cada corrente elétrica que vai estar passando por cada resistor. Então, I vai ser igual a I1, mais I2, I3 e assim por diante. Quando a gente pensa na fórmula do Uri, né, o que acontece? A gente pode isolar essa corrente elétrica. Ou seja, eu passei o R, né, do Uri dividindo. Então, a gente tem que a corrente elétrica vai ser igual à tensão total, né, desse gerador pela resistência equivalente. E quando a gente for pensar, e agora como a gente calcula a resistência equivalente? É muito simples. A resistência equivalente a gente pode calcular como deixa eu pensar. Peguem as duas últimas fórmulas da primeira imagem. Reparem que dá para igualar, entende? E é isso que acontece na próxima imagem. Ou seja, eu igualei o U sobre o R equivalente com o U sobre o R1, o U sobre o R2, mais o U sobre o R3 e assim por diante. E aí, como em todos os casos, como a tensão é a mesma, eu consegui dividir todo mundo pela mesma tensão, já que é a mesma para R1, R2 e R3, chegando assim naquela fórmula zona que é famosa, que é 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre a R1, 1 sobre a R2, 1 sobre a R3 e assim por diante. Eu não sei se fez muito sentido, mas vamos recapitular então. Vamos começar pela parte da corrente elétrica. Ela vai ser, então, a corrente elétrica total desse circuito vai ser a sominha de cada corrente elétrica que vai estar passando por cada resistor. Até aí tudo bem? Beleza. Usando a nossa fórmula do Uri, né, o que a gente pode fazer? A gente pode isolar essa corrente elétrica. E aí, a gente isola essa corrente elétrica, ficando assim, então, a tensão desse circuito, né, vai estar sobre a resistência equivalente. Essa vai ser a corrente elétrica. Outra fórmula da gente calcular a corrente elétrica, levando em conta que a corrente elétrica total vai ser a soma de cada corrente elétricazinha, é como se eu fosse fazer o Uri de cada resistência e fazer a soma. Entende? Que seria a fórmula 2. Ou seja, ao invés de eu colocar I1 mais I2 mais I3, no lugar de I1, eu estou colocando o U sobre R1. Ao invés de colocar o I2, eu estou colocando o U sobre R2, o U sobre R3. Essa daí é a fórmula 2, entende? Em vez de eu colocar um valor de I em 1, eu estou colocando o U sobre o R1. E aí a gente tem essas duas fórmulas, as duas últimas fórmulas da primeira imagem. E aí a gente consegue igualar, né? Já que o I é igual a e o I é igual a U sobre R equivalente. Chegando assim
outra imagem, que está à direita. Ou seja, o 1 sobre o R equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim por diante. E um caso de um circuito em paralelo. Eu não sei se agora fez um pouco mais de sentido. Mas o que importa é a soma da corrente elétrica e essa fórmula zona final, que ela é a fórmula zona. E aí, o que acontece? Vamos pensar algumas propriedades desses resistores em paralelos. Quando a gente faz essa somona aqui, nessa fórmula zona à direita, sempre o resistor, a resistência equivalente, ela vai ser um valor menor que o menor valor das resistências. Ou seja, vamos supor que nesse caso, nessa imagem, a menor resistência fosse 2. Quando a gente fosse somar, né, a resistência equivalente, o valor ia ser menor que 2. É isso que quer dizer uma das propriedades. E a próxima propriedade é, vamos supor que deu problema, um desses resistores era uma lâmpada tal e queimou. O que vai acontecer? Vai ir mais corrente, vai mais, sei lá, elétrons agora para outra lâmpada, já que uma está queimada? Não. Quando um dos resistores queima, a corrente elétrica dos demais não vai se alterar, tá? Pode parecer muito intuitivo a gente pensar que vai chegar mais, né, no outro, mas pensa no cotidiano. Quando a gente fala do circuito da sua casa, luzinha de árvore de Natal, poste da rua, essas coisas, quando uma lâmpada apaga, queima, as outras não vão brilhar mais, ok? Ou melhor, não é porque uma lâmpada de um cômodo queimou que as outras vão brilhar mais, ou, sei lá, a tomada ali onde era do fogão não tá funcionando, deu problema, e aí a geladeira tá gelando mais, umas coisas assim, entende? Não rola. Continua a mesma corrente. É isso que eu queria dizer. E agora vamos pro exercício. 3 resistores idênticos de R igual a 30 ohms estão ligados em paralelo em uma bateria de 12 volts. Pode-se afirmar que a resistência equivalente do circuito e a corrente elétrica é D. Então, a resistência equivalente é aquela fórmula zona. 1 sobre resistência equivalente... eu esqueci de colocar aqui, tá? 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3 e assim por diante. E aí, como todos os resistores são iguais, ou seja, o valor é 30. Então, vai ficar 1 sobre 30, mais 1 sobre 30, mais 1 sobre 30, que vai ficar igual a 3 sobre 30. Se a gente for simplificar, né, dividir as duas partes por 3, vai ficar 1 sobre 10. 1 sobre 10 é igual a 1 sobre R equivalente. Ou seja, resistência equivalente é igual a 10 ohms. Agora, ele quer saber a corrente elétrica. Bom, a gente tem a tensão, que é 12 volts, a resistência equivalente. Agora a gente consegue chegar na corrente elétrica. Então, 12, né, que é a tensão, vai ser igual a 10, que é a resistência equivalente, vezes a corrente elétrica, que é o que a gente quer descobrir. Se a gente passa esse 10 dividindo, fica 1,2 ampere. Uma coisa que dá para fazer com resistores em paralelo é fazer 1 sobre R equivalente é igual ao produto sobre a soma, se eu não me engano. Eu vou colocar depois, acho que na lista de exercícios, que é a formulazinha para calcular quando a gente tem dois resistores e é mais rápido, em vez de ficar fazendo essa soma. E por fim, agora vamos falar um pouco sobre a associação de resistores no caso mista. O que vai acontecer? A gente vai ter tanto em série quanto em paralelo. E vai ser a mesma regrinha, entende? É como se você estivesse resumindo isso por partes, sendo que a gente sempre vai começar pelo em paralelo. Aí provavelmente a gente vai achar a resistência equivalente desse paralelo. E aí, pelo fato da gente achar a resistência equivalente, olha que maravilha, né? A gente substitui, né, pela nossa resistência imaginária. E aí a gente segue a vida, segue o baile, usando as coisas da resistência em série. Então, lembra naquela primeira imagem em que a gente tinha lá um resistor em paralelo e aí a gente coloca uma resistência equivalente vermelhinha? É como se fosse fazer isso. A gente calculou ali a resistência equivalente
dessa parte paralela do circuito, né, que é só uma partezinha, substituiu, né, na nossa cabecinha por um resistor equivalente. E aí a gente consegue mexer com a resistência em série, né, que seria esses dois aqui nos extremos, mais a nossa resistência equivalente do que era um circuito em paralelo. E aí, para facilitar a nossa vida, né, vamos fazer o mesmo exercício, que é calcular a resistência equivalente desse circuito abaixo. E aí vocês veem que eu errei de novo aqui na minha escrita, porque o que acontece? É como se eu fosse calcular a primeira resistência equivalente da parte paralela desse circuito. E aí eu escrevi a fórmula errada de novo, só para vocês não esquecerem, tudo planejado. Na verdade é 1 sobre resistência equivalente. Eu coloquei esse R e Q de equivalente, esse P pra mim é pra indicar o que é paralelo, tá? Mas aí vocês inventam, pode colocar qualquer coisa aí. Então fica 1 sobre R equivalente do paralelo, vai ser igual a 1 sobre 20, né? Que é a resistência da parte de cima, que tá pequeno, mais 1 sobre 30, que é aqui embaixo. Ou seja, vai ser 3 mais 2 sobre 60. Porque eu achei lá um negócio comum, matemática, blá blá blá. Enfim, 5 por 60, simplificando isso, dá 1 sobre 12, resistência equivalente igual a 12. Da parte paralela. Agora, então, imaginando, é como se a gente substituísse esse circuitozinho paralelo pela nossa resistência equivalente de 12 ohms. E aí a gente pode seguir o baile na parte do resistores em série, né? Então, é como se a gente substituiu. E aí, para achar a resistência equivalente do circuito total, a gente poderia até colocar EQT, sei lá, RT e tal. Vai ser a soma, já que se trata agora de um circuito em série, né? Lembra que de série vai ser a soma lá dos resistores? Então a gente vai somar esse 12 que a gente acabou de achar, mais os 50 que é ali no cantinho direito, porque tá muito feio e difícil de ler. Então 12 mais 50 é igual a 62 ohms. E assim a gente achou a resistência equivalente desse circuito misto. E se o exercício desse, sei lá, a DDP ou a corrente elétrica, a gente poderia achar mais coisas. E foi basicamente essa aula de hoje, pessoal. É uma matéria, assim, ela é simples, mas tem como complicar muito a vida de vocês. Então, o que eu recomendo é basicamente prática e exercício, porque vai ter uns que, assim, misericórdia. Mas sempre dá certo, tá bom? E é isso, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.